Ela está fria agora e você está se perguntando o que aconteceu. O calor se foi. As mensagens dela são mais curtas. A energia dela parece estranha e de repente você está preso na sua cabeça, repassando tudo, procurando por sinais. A maioria dos homens, quando confrontada com essa mudança, entra em pânico. Eles procuram mais, começam a correr atrás, tentam consertar fazendo mais, dizendo mais, provando seu valor. Mas aqui está a verdade que ninguém lhe conta. Essa reação é exatamente o que a afasta ainda mais. Veja, quando uma mulher começa a agir de forma fria, nem sempre é por algo que você fez. É sobre como você responde. Aquele momento, bem ali, separa os homens que mantêm a postura daqueles que a perdem. Neste vídeo, vou detalhar o que realmente está acontecendo quando ela se torna fria e, mais importante, o que você deve realmente fazer a respeito. Sem adivinhação, sem pensar demais, apenas uma mentalidade clara, enraizada no autorrespeito e no controle emocional. O tipo de resposta que não apenas mantém sua dignidade, mas muitas vezes muda a dinâmica por completo. Vamos ao que interessa. Número 1. Não persiga a frieza. Primeiro de tudo, não reaja emocionalmente. Não implore por proximidade ou clareza. Quando ela se afasta, persegui-la apenas confirma que a distância dela controla você. Pense nisso como estar em água fria. Quanto mais você se debate, mais frio parece. Mas quando você para de lutar e se permite ajustar, seu corpo encontra seu próprio equilíbrio. É assim que você deve abordar a frieza dela, não como uma crise a ser resolvida, mas como um teste para a sua compostura. Talvez ela esteja emocionalmente sobrecarregada, talvez esteja incerta sobre o que sente, ou talvez esteja inconscientemente tentando ver se você se perderá quando ela se afastar. Seja qual for o motivo dela, se você se apressa para consertar, explicar ou implorar por reafirmação, está mostrando que sua estabilidade depende da validação dela. Isso não é força, é apego disfarçado de urgência. Quando ela age de forma fria, seu trabalho não é aquecê-la, é manter seu fogo interno. Você não luta contra a energia dela, você simplesmente não a corresponde. Você permanece estável, composto, enraizado na sua verdade. É isso que a faz parar e pensar. É isso que a faz se perguntar. Deixe-a sentir sua ausência, não como punição, mas como prova silenciosa de que você não persegue pessoas. Você atrai através da presença. Se ela realmente o valoriza, sentirá o contraste entre a sua estabilidade e o caos emocional que ela está criando. E se não, sua quietude o protegeu de investir mais em algo superficial. Então, em vez de reagir, respire. Em vez de analisar demais o tom dela ou decodificar seus silêncios, foque no que está sob seu controle, sua paz, seu propósito, sua postura. Porque o homem que consegue ficar calmo enquanto o ambiente esfria, esse é o homem de quem ela se lembra. Esse é o homem que ela respeita. E muitas vezes, esse é o homem para quem ela volta. Número 2. Segure o espelho, não o microfone. Seu trabalho não é se apressar em explicações. É refletir. Talvez algo tenha mudado. Talvez nada tenha mudado. Mas sua força reside na observação, não na acusação. Como Marco Aurélio escreveu, a melhor vingança é ser diferente daquele que cometeu a injúria. Permaneça calmo, honesto consigo mesmo, silenciosamente ciente. Quando ela começa a agir de forma fria, você não precisa correr atrás de clareza, porque a verdadeira clareza vem da quietude, não da pressão. A maioria dos homens, no momento em que sentem a distância, pega o microfone. Eles enviam uma longa mensagem, tentam consertar a vibe, explicam demais algo sobre o qual ela nem perguntou. E, ao fazer isso, entregam todo o seu poder. Eles deixam de estar firmes e começam a atuar, tentando reconquistar o calor, dizendo a coisa certa. Mas você não está aqui para atuar. Você está aqui para permanecer centrado em quem você é. Digamos que ela de repente se torna breve em suas respostas. Menos emojis, menos energia, menos interesse.
O cara comum entra em pânico. Ele começa a perguntar: "Ah, eu fiz alguma coisa?" Ou pior, ele tenta supercompensar com atenção e validação. Mas um homem estoico faz uma pausa. Ele não preenche o silêncio com suposições. Ele segura o espelho. Ele reflete sobre suas próprias ações sem culpá-la ou tentar controlar o resultado. Talvez a mudança de energia dela não tenha nada a ver com você. Talvez tenha. De qualquer forma, sua responsabilidade é a mesma: permanecer enraizado, honesto, observador. Lembre-se, estoicismo não é sobre ser frio em troca, é sobre ser emocionalmente soberano. Você não reage só porque alguém muda de temperatura. Você não deixa a confusão de outra pessoa tirar você de sua clareza. Como Epiteto ensinou, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Então, quando ela se distancia, sua tarefa não é decodificar a frieza dela. É permanecer aquecido consigo mesmo, claro com seus valores e paciente com o processo. Às vezes, a frieza dela é temporária. Talvez ela esteja sobrecarregada, insegura ou testando quão emocionalmente disponível você é. Às vezes, é um afastamento lento. De qualquer forma, sua presença firme é o que revela a verdade. E é por isso que você segura o espelho. Você a deixa ver seu próprio reflexo na sua calma. Você a deixa sentir o contraste entre sua paz e a incerteza dela. Não apontando o dedo, não fazendo discursos, mas permanecendo fiel a si mesmo, sem buscar a validação dela. Então, segure o espelho, irmão. Não pegue o microfone. Deixe as ações dela revelarem mais do que as palavras. Deixe sua calma se tornar um lembrete silencioso de como é o autorrespeito. E nessa quietude, a verdade sempre virá à tona. Antes de continuarmos, pare um momento para realmente refletir sobre isso. O que você sentiu ao ouvir isso? Você já esteve em uma situação em que reagir rápido demais piorou as coisas? Ou onde manter a calma realmente trouxe as respostas que você procurava? Isso não é apenas sobre relacionamentos. É sobre seu relacionamento consigo mesmo. E se isso tocou em um ponto sensível ou lhe deu clareza, compartilhe seus pensamentos nos comentários ou simplesmente digite: "Eu escolho segurar o espelho, não o microfone." Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir agora. E se você está encontrando valor aqui, clique no botão de curtir. Isso ajuda mais homens centrados a encontrarem esta mensagem também. Vamos continuar. Número 3. Respeite a distância. Se ela precisa de espaço, dê a ela. Não como uma tática, mas como um limite. Respeitar a frieza dela mostra que você não é emocionalmente dependente. Você não está aqui para forçar o calor. Você está aqui para oferecer presença. E se não for recebida, você é sábio o suficiente para recuar com dignidade. Esse tipo de desapego não é fraqueza. É uma força silenciosa que a maioria dos homens nunca aprende a cultivar. Às vezes, a distância não é sobre você. É sobre o que ela está processando internamente. E mesmo que seja sobre você, sufocá-la não vai mudar nada. Na verdade, só reforçará o motivo pelo qual ela está se afastando. Como disse Epiteto, não busque que tudo aconteça como você deseja, mas sim deseje que tudo aconteça como realmente acontecerá. Então, sua vida fluirá bem. Isso significa que, se ela precisa de tempo, deixe-a ter. Se a energia dela muda, deixe mudar. Seu trabalho não é controlar a reação dela, é gerenciar a sua própria. Digamos que ela costumava te mandar mensagens o dia todo e agora mal responde. Você percebe a queda. Em vez de exigir respostas ou tentar reacender aquela conexão rápida e ardente, você desacelera. Você responde quando é natural. Mantém seu tom leve, não frio, mas também não grudento. Você vive sua vida. Você vai à academia. Você persegue seus objetivos. Você sai com pessoas que alimentam sua alma. E o mais importante, você protege seu centro emocional. O que isso faz é poderoso.
Você para de reforçar a ideia de que a frieza dela pode controlar seu comportamento. Você não a está ignorando. Você simplesmente não está correndo atrás de alguém que não está se aproximando. E isso é raro. É isso que faz uma mulher parar e pensar. Porque enquanto outros homens estão se esforçando pela atenção dela, você é o único homem firme o suficiente para dizer: eu vejo onde você está e não vou tentar te puxar para perto. Isso cria curiosidade, cria respeito, mas, acima de tudo, constrói a si mesmo. Porque ao escolher respeitar a distância dela, você também aprende a respeitar a sua própria. E se ela retorna com calor ou não, você já venceu por permanecer centrado, composto e fiel a quem você é. Essa é a resposta estoica. Esse é o tipo de presença que não persegue. Atrai. Número 4. A energia diz mais que as palavras. Você não precisa apontar o comportamento dela, apenas viva de uma forma que contraste com ele. Enquanto ela se afasta em incerteza, você permanece composto. Isso é estoicismo em ação, energia calma, não emoção forçada. Essa mudança, ela é notada e em alto e bom som. Quando ela começa a agir de forma fria, com respostas curtas, olhares distantes ou aquela vaga mudança de energia, você não precisa correr e exigir respostas. Na verdade, fazer isso muitas vezes sai pela culatra. Envia a mensagem de que sua paz depende do calor dela, e não é aí que seu poder reside. A verdadeira força é silenciosa. Ela não implora para ser reconhecida. Ela simplesmente existe e muda a temperatura da sala, sem dizer uma palavra. Digamos que você está com ela e sente que algo mudou. Ela não está rindo como costumava. Parece desligada. Você percebe, mas em vez de confrontá-la na hora, você permanece presente, firme e engajado no momento. Você não ignora a energia dela, mas não a deixa ditar a sua. Essa é a sua vantagem. Enquanto ela pode esperar que você entre em parafuso ou a pressione por reafirmação, sua não reatividade fala por si. É assim que o estoicismo vive através de você, não fingindo que nada está errado, mas escolhendo não deixar que isso abale sua fundação. Lembre-se do que Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força, aquela frieza. Isso é um evento externo. Sua calma, seu foco, sua capacidade de se portar com confiança silenciosa, esse é o poder interior. E, ironicamente, é muitas vezes quando você para de tentar consertar a tensão que ela a sente mais. Sua presença estável contrasta com a distância emocional dela. Ela vê que você não está perseguindo, não está implorando. Você está simplesmente firme em seu valor. E aqui está o ponto principal. Quando um homem não reage, ela começa a refletir. Ela começa a sentir seu próprio afastamento mais claramente, porque sua energia não está nublada por carência ou volatilidade emocional. É clara, estável e autocontida. E esse tipo de energia, ela permanece. Desafia a frieza dela mais do que qualquer palavra jamais poderia. Então, deixe-a sentir o peso da sua calma. Porque em um mundo de homens que perseguem o barulho, aquele que lidera com a quietude sempre se destaca. É aí que reside sua influência. Não em buscar clareza dela, mas em criar clareza dentro de si mesmo. Então, pergunte a si mesmo: você está liderando com barulho ou com presença? Deixe um comentário e compartilhe seus pensamentos. Ou, se isso ressoa profundamente, simplesmente digite: a quietude fala mais alto. Vamos continuar. Número 5. Mude o foco para a batalha interna. O comportamento dela não é seu campo de batalha. Sua mente é. Quando ela começa a agir de forma fria, retirando seu calor ou dando respostas curtas e distantes, seu primeiro instinto pode ser consertar, descobrir o que deu errado, fazê-la se sentir próxima novamente. Mas esse instinto, embora natural, é exatamente o que vai roubar seu poder. Porque o verdadeiro desafio não é decifrá-la, é encarar a si mesmo. Pergunte-se:
Por que essa mudança me incomoda tanto? É porque me sinto rejeitado, menos valioso? É porque minha paz depende de como ela me trata? É aqui que o trabalho começa, não com ela, mas com você. Um homem estoico sabe que o desconforto não é algo para se fugir, é algo para se sentar com ele. Ele revela a verdade que você tem evitado. Ele remove as ilusões. A frieza dela não é apenas sobre ela. É um espelho mostrando onde sua própria fundação interna pode estar abalada. Pense desta forma. Se uma tempestade atinge e sua casa treme, o problema não é o clima, é a estrutura. Então, quando ela se afasta e você se sente instável, a resposta não é ir atrás do calor dela, é reforçar seu centro. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Esse é o jogo todo. Se ela está agindo de forma fria e isso te desestabiliza completamente, então, em algum momento, você entregou a ela muito controle sobre seu estado emocional. E aqui está o teste. Você consegue deixá-la ser fria sem entrar em pânico? Você consegue manter sua linha mesmo quando a dela desaparece? Isso não é indiferença. Isso é disciplina. É presença, é força sem barulho. Digamos que ela costumava te mandar mensagens o dia todo e agora mal responde. A maioria dos caras entraria em parafuso, tentaria mais, enviaria textos mais longos, talvez até explodisse. Mas não você. Você encara esse momento como um desafio para dominar sua resposta. Você se senta com atenção, não para ignorá-la, mas para crescer com ela. Você pergunta: que crença em mim está sendo ameaçada agora? E você lida com isso, não com o silêncio dela. Então, da próxima vez que ela se afastar, resista ao impulso de perseguir. Em vez disso, vá para dentro. Reconecte-se com o que te faz inteiro, com ou sem ela. Use esse espaço não para reconquistá-la, mas para recuperar as partes de si mesmo que você negligenciou. Porque quando sua força vem de dentro, a frieza de ninguém pode congelá-la. Número 6. Seja a calma que ela não esperava. A maioria dos caras entra em parafuso. Você não. Você a surpreenderá por não perseguir, não explicar, não exigir. Sua quietude falará mais alto do que o desespero jamais poderia. E nessa calma, ela começa a se perguntar: por que ele não está reagindo? Isso é poder. Veja bem, quando uma mulher age de forma fria, nem sempre é porque ela já desistiu. Às vezes é confusão emocional. Às vezes é a maneira dela de testar se você vai se perder para recuperá-la. E é aqui que a maioria dos homens cai. Eles tentam consertar as coisas imediatamente. Eles se comunicam demais, se desculpam demais, perseguem demais, não por força, mas por medo. Eles querem apagar o desconforto rapidamente porque não estão acostumados a segurar a tensão. Mas o que eles não percebem é que o pânico deles confirma a vantagem emocional dela. Quanto mais eles pressionam, mais distante ela se torna. Mas você se move de forma diferente. Você recua, não com ressentimento, mas com respeito. Você deixa a fumaça emocional se dissipar antes de decidir se ainda há um fogo que vale a pena cuidar. Essa pausa, essa não reação, mostra que você não é movido por impulso. Você é guiado por princípios, e isso é raro. Quando ela se torna distante, não desabe em perguntas como: o que eu fiz? Ou como eu conserto isso? Em vez disso, pergunte-se: isso está me tirando do meu alinhamento? Se a resposta for sim, volte ao seu centro. Ela pode esperar drama. Em vez disso, dê-lhe dignidade. Ela pode esperar que você persiga. Em vez disso, dê-lhe espaço. E é nessa calma inesperada que as suposições dela começam a ruir. Ela vai notar. Confie em mim. Ela vai notar, porque a energia calma é rara. Ela se destaca em um mundo cheio de barulho. Então, mantenha essa quietude, não como uma tática, mas como uma verdade. Você não está emocionalmente abalado, você está firme. E quando você permanece firme enquanto ela se afasta, você inverte a dinâmica, não pela força, mas simplesmente se recusando a se perder.
É quando a curiosidade substitui a distância. É quando ela começa a se perguntar, mesmo que silenciosamente, por que ele não me perseguiu? Deixe-a se perguntar. Seu silêncio lhe é vazio. Está cheio de presença. Esse é o tipo de calma que ela não esperava, mas não será capaz de ignorar. Número 7. Deixe a curiosidade dela fazer o trabalho. Quanto mais firme você estiver, mais a mente dela preencherá o silêncio. Ela espera emoção, ela recebe equanimidade, e esse contraste cria tensão, uma tensão saudável. Ela pode não admitir, mas sente a diferença. É quando o frio começa a derreter. Imagine que ela lhe envia uma resposta seca. Antes, você poderia ter enviado uma segunda mensagem perguntando se algo estava errado. Agora, você simplesmente deixa estar. Você continua com seu dia, com seus objetivos, com sua presença intacta. E aqui está a reviravolta. Sua não resposta cria espaço. Não distância emocional, mas intriga mental. Ela começa a se perguntar: por que ele não está se esforçando mais? Ele perdeu o interesse? Eu interpretei mal o quanto ele se importava? Essa pergunta não é confusão. É o começo da autorreflexão por parte dela. O estoicismo nos ensina a gerenciar nossas percepções e a não sermos governados por fatores externos. O comportamento dela é externo. Seu estado interno é aí que reside seu poder. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ao permanecer calmo, você quebra o roteiro. Enquanto outros perseguem, você permanece imóvel. Enquanto outros buscam um desfecho, você dá espaço. E ao fazer isso, você mostra a ela algo raro, um homem que não desmorona sob pressão emocional. Isso não é sobre manipulação, é sobre maturidade emocional. Quando um homem responde com energia firme, ele convida uma mulher a sentir sua ausência, não como punição, mas como contraste. Um contraste com o barulho, a carência, o caos emocional a que ela pode estar acostumada. Com o tempo, esse contraste começa a atraí-la. Não porque você está tentando impressioná-la, mas porque você não está mais tentando controlar o resultado. E é isso que muda tudo. Quando ela sente que sua paz não está em jogo, ela é atraída de volta, não para recuperar o controle, mas para entender o homem que consegue permanecer tão estável quando tudo ao seu redor muda. É quando o gelo se quebra, não pelo confronto, mas pela curiosidade. Deixe-a se aproximar. Deixe sua presença, não sua pressão, trazê-la para mais perto. Então, antes de prosseguirmos, pare um momento para realmente refletir sobre isso. Quantas vezes você tentou forçar a clareza em vez de deixar a curiosidade fazer o trabalho? Você tem reagido ou respondido com propósito? Às vezes, o movimento mais poderoso nem é um esforço mais ruidoso, é a presença calma. E quando uma mulher sente essa mudança, não é mais sobre o que você diz, é sobre quem você é. Número 8. Continue construindo, não implorando. A atitude dela pode pausar, mas sua missão não. Este é o momento em que sua resposta te define. Muitos caras se perdem aqui, eles se encolhem, começam a perseguir. Tentam provar seu valor para uma mulher que está se afastando. Mas esse não é o seu caminho, não se você está firmado na força estoica. A frieza dela não é um sinal para você entrar em pânico, é sua oportunidade de se elevar acima disso, de continuar construindo a vida que você foi destinado a construir. O com ou sem o calor dela. Você não acorda de manhã para decodificar o humor dela. Você acorda para melhorar, para evoluir, para se tornar mais afiado, mais disciplinado, mais presente em sua própria vida. Se ela percebe ou não, não é o ponto. Você percebe. Você sente a mudança. Você se torna mais o homem que você respeita. Um homem que não desmorona quando a atenção desaparece. Um homem que está ocupado esculpindo a si mesmo, não buscando reafirmação constante. Pense desta forma: se sua consistência depende do afeto dela, então seu crescimento é frágil.
Mas quando você continua avançando, independentemente, quando você vai para a academia, foca na sua carreira, limpa sua mentalidade, mantém sua palavra consigo mesmo, é aí que você se torna magnético. Ela pode agir com indiferença, mas confie em mim, ela está observando. As mulheres sempre sentem quando um homem está desapegado de precisar delas emocionalmente, mas ainda assim enraizado em um poder silencioso. Esse contraste, ele fala mais alto do que qualquer súplica ou explicação. Os estoicos acreditam que o verdadeiro poder reside em focar apenas no que está sob seu controle. E neste momento, você controla sua energia, sua direção, seu compromisso com sua própria evolução. Ela pode estar fria agora, mas se ela for se aproximar novamente, não será porque você implorou. Será porque você continuou construindo silenciosamente, implacavelmente, sem esperar que ela validasse isso. Então, deixe-a pausar. Deixe-a se afastar. Esse é o caminho dela. O seu é para a frente. Número 9. Pare de traduzir o silêncio dela. Pare de pensar demais. Você não está aqui para decodificar cada suspiro, cada pausa ou cada ponto final no fim da frase dela. Você não está em um julgamento por interpretação emocional. E, honestamente, tentar adivinhar o que o silêncio dela significa só o afastará ainda mais do seu centro. Um homem estoico não deixa a incerteza dominar sua paz. Ele não se apega a migalhas esperando que formem uma frase. Ele vive pelo que é claro, não pelo que é nebuloso. A questão é a seguinte: se ela quiser conversar, ela o fará. Se ela tem algo a dizer, sabe como fazê-lo. Seu papel não é ser o tradutor emocional dela. É permanecer estável, forte, presente e, acima de tudo, racional. Porque quando você começa a analisar cada atraso na resposta dela, cada queda no tom, cada mudança na vibe, você não está respondendo a ela. Você está respondendo ao seu próprio medo. Medo da perda, medo de ser esquecido, medo de não ser suficiente. Mas esses medos, eles são batalhas internas, não verdades que ela tenha dito. Digamos que ela costumava te enviar áudios e mensagens longas e agora são apenas respostas secas de uma palavra. A maioria dos homens entraria em parafuso. Eles mandariam mais mensagens, ligariam inesperadamente ou começariam a postar coisas online para chamar a atenção dela. Mas o que faz o homem que escolhe a calma em vez do caos? Ele não reage, ele reflete, ele não persegue, ele continua seu caminho. Se algo mudou, ele reconhece, mas não deixa que isso roube seu equilíbrio. Lembre-se do que Epiteto ensinou. Não são os eventos que nos perturbam, mas nossa interpretação deles. O comportamento dela é externo. Seu julgamento sobre ele, isso é interno. Então, por que deixar o desconhecido te tirar do alinhamento? Por que deixar o silêncio dela se tornar mais alto que seu propósito? Você deve aprender a sentar-se na incerteza sem deixar que ela te abale. Se ela está sendo fria, deixe-a ser. Esse é o clima emocional dela, não sua responsabilidade de mudar. Você não precisa preencher o silêncio com explicações ou quebrá-lo apenas para se sentir no controle novamente. Na verdade, sua quietude, sua recusa em entrar em pânico, é o que mostra força. Ela pode estar processando algo, ela pode estar testando algo, ou ela pode estar seguindo em frente. Seja o que for, você respeita isso, não tornando o assunto sobre você. É isso que separa um homem reativo de um disciplinado. Um homem que valoriza sua paz acima da performance não cria histórias em sua cabeça. Ele ouve, observa e foca no que está à sua frente. Então pare de tentar traduzir o silêncio. Deixe-o ser. Às vezes, o silêncio não é um mistério a ser resolvido. É um espelho, um que mostra o quão bem você se sustenta quando as coisas não estão sendo entregues a você claramente. E se ela voltar, se ela falar, então você a encontrará com clareza. Não com confusão, com calma, não com caos, porque você não desperdiçou sua energia adivinhando.
Você usou esse tempo para se tornar mais forte. Número 10. Quando você falar, fale com peso. E se você escolher falar, não desabafe. Fale calmamente, como um homem enraizado na verdade. Diga o que sente sem tentar controlar o resultado. Uma frase clara, honesta, firme e respeitosa carrega mais peso do que uma dúzia de mensagens emocionadas. Isso é especialmente importante quando ela está agindo de forma fria. Porque quando uma mulher se afasta, a maioria dos homens reage por medo. Eles explicam demais, enviam parágrafo após parágrafo, tentando consertar, convencer ou decodificar. Mas todo esse barulho apenas confirma que a frieza dela tem poder sobre você. Um homem estoico não se afoga em reações. Ele responde com precisão. Você não fala apenas para ser ouvido. Você fala quando importa. E quando o faz, suas palavras devem refletir compostura, não caos. Digamos que ela está sendo distante. Respostas curtas, energia imprevisível, um afastamento sutil. Você sente isso, te incomoda, mas em vez de exigir respostas ou despejar suas emoções em uma parede de texto, você pausa, você se firma. E quando fala, diz algo como: percebi uma mudança. Se você está resolvendo suas coisas, eu entendo, não vou atrapalhar. Simples, calmo. Você não está pressionando, você não está implorando. Você está mostrando que sua paz não depende do calor dela. É assim que o estoicismo se manifesta, não em ser sem emoção, mas em ter disciplina sobre como suas emoções se expressam. Epiteto disse: primeiro, diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que tem que fazer. Então, seja o homem que não persegue o caos. Seja o homem que sabe que suas palavras têm peso, porque vêm da autoconsciência, não da insegurança. Você quer saber o que realmente chama a atenção? Quando todos os outros estão barulhentos, mas você está composto. Quando ela espera uma reação e, em vez disso, você entrega uma reflexão. Quando sua mensagem não é um grito por proximidade, mas um espelho de força. Nem frio, nem arrogante, apenas claro. É quando sua presença começa a ecoar muito depois que as palavras são ditas. Então, lembre-se disso. Quando falar, que seja o tipo de verdade que não precisa de acompanhamentos, emojis ou explicações. Deixe que ela pouse com força silenciosa e, em seguida, recue. Você já disse o suficiente. Número 11. Saiba quando deixar ir com dignidade. Nem toda estação fria termina na primavera. Alguns invernos perduram, não porque precisam, mas porque o calor não é mais bem-vindo. E se ela continua a agir de forma distante, se sua energia permanece fria, seu tom desapegado e seu interesse mínimo, você não continua perseguindo o degelo. Você se afasta, não por raiva, não para punir, mas porque percebeu que implorar por proximidade é uma traição ao seu próprio centro. Deixar ir com dignidade significa que você entende a diferença entre esforço e autoabandono. Uma coisa é se fazer presente, comunicar-se honestamente, dar a ela uma chance de te encontrar no meio do caminho. Mas quando esses esforços são recebidos com silêncio, indiferença ou resistência, você não dobra a aposta. Você não se esforça mais. Você recua e deixa a realidade se revelar. É aí que o estoicismo entra. Como Epiteto ensinou, a liberdade é o único objetivo digno na vida. E você não pode ser livre se seu senso de valor estiver acorrentado à validação de outra pessoa. Muitos homens ficam mais tempo do que deveriam porque confundem persistência com força. Eles pensam que ficar mesmo quando dói é um sinal de lealdade. Mas a verdadeira lealdade começa consigo mesmo, com não abandonar sua própria paz para se agarrar a alguém que já está com um pé fora da porta. Um estoico não foge do desconforto, mas também não se apega a ilusões. Se o comportamento de uma mulher é consistentemente frio e não receptivo, você não tenta derretê-lo. Você observa, você aceita, e quando chega a hora, você deixa ir. Não como uma tática, mas como uma verdade.
Imagine isto: você entrou em contato, foi consistente, deu espaço quando necessário, mas nada muda. As mensagens dela ficam mais curtas, o interesse dela desaparece. Ela está presente, mas não engajada. Você poderia continuar se questionando, poderia continuar analisando cada palavra, ou você poderia fazer uma pausa, poderia respirar, poderia se lembrar de quem você é e ir embora. Não porque você parou de se importar, mas porque se recusa a continuar provando seu valor para alguém que já decidiu olhar para o outro lado. Este tipo de desapego não envolve bater portas ou saídas dramáticas. Parece silêncio, não por punição, mas por autopreservação. Parece paz, não porque é fácil, mas porque é o certo. Você não precisa de um desfecho de alguém que se fechou. Sua dignidade é o desfecho. Sua quietude se torna o limite. Sua ausência se torna o espelho. E aqui está a verdade com a qual ela eventualmente terá que lidar. Quando um homem deixa ir com graça, sem insultos, sem barulho, sem tentar forçar o entendimento, isso fica com ela. Porque, no fundo, ela esperava uma reação. Ela esperava drama, súplicas ou raiva. Mas o que ela recebeu, em vez disso, foi um homem que conhecia seu valor. Um homem que não precisava gritar para ser ouvido. Um homem que escolheu a paz em vez da permissão. Então, se ela está agindo de forma fria e você já fez sua parte, seu próximo movimento não é aquecê-la. É aquecer a si mesmo voltando para a sua própria luz. Nem toda conexão merece uma segunda chance. Algumas são feitas para te ensinar o quão poderoso você se torna no momento em que para de perseguir o que não está te escolhendo. Deixar ir, quando feito a partir de um lugar de verdade, não de orgulho, sempre será o movimento mais digno que você pode fazer e o mais inesquecível. Então, o que realmente aprendemos aqui? Quando uma mulher começa a agir de forma fria, é fácil pensar que a resposta está em fazer mais, dizer a coisa certa, consertar a vibe, perseguir a conexão de volta à vida. Mas a verdade é que, quanto mais você persegue na confusão, mais você se perde. E o que o estoicismo nos ensina, o que os homens mais fortes silenciosamente entendem, é que nem tudo precisa ser resolvido. Algumas coisas precisam ser observadas, alguns espaços precisam ser respeitados, e alguns silêncios, eles não são punições, são espelhos. Seu verdadeiro poder não vem de fazê-la se explicar. Vem de não abandonar sua calma quando o calor dela desaparece. Vem de escolher a compostura em vez da reação, a presença em vez do pânico, o crescimento em vez do apego. E talvez ela volte, talvez não. Mas de qualquer forma, você permanece centrado, porque é assim que a paz duradoura se parece. Então, se algo neste vídeo te ajudou a ver as coisas de forma diferente, tire um segundo e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Qual parte te tocou? Ou se você ainda está refletindo sobre isso e quer simplificar, apenas digite: eu permaneço firme, não importa a temperatura. Se isso falou à sua experiência, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a alcançar mais homens que precisam desta mensagem. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo na tela. Ele o levará ainda mais fundo no domínio de sua mente, suas emoções e sua presença. Obrigado por assistir e, como sempre, mantenha a calma. Mantenha o foco e seja fiel a si mesmo.